com o controle populacional e depois com o desenvolvimento econômico, mantém uma certa soberania mitigada e uma certa interdependência, o Brasil um crescimento do produto interno bruto mais tarde, e com as pessoas superando esse grande trauma e saindo talvez mais unidas, que são nossos queridos militares. Mas voltando, sem perder muito o assunto, que eu já me perdi para variar, como sempre, vimos que o presidente foi extremamente hábil, mas muito mais hábil que ele e muito mais rápido que ele, sempre pronto no gatilho, pronto para atirar, embora não atire em ninguém, nem mesmo a arma deva possuir. Né? Pois é uma pessoa extremamente intelectível, uma pessoa ótima em relações públicas e institucionais, ótimo em marketing pessoal, marketing multinível também, provavelmente em suas empresas. O vereador João Dória, antigo prefeito, conjugado com o prefeito Bruno Covas, ambos do mesmo partido e com a mesma orientação, aproveitando que a segregação, confinamento, não podemos falar dessa palavra, confinamento remete a questões ditatoriais, fascistas, né? Ultranazistas, podemos até dizer assim, nesse momento de caos, onde tudo é exacerbado e a acessibilidade está ao pequeno fio, só de passar um ventinho do seu lado você já se assusta. Se falarmos isso, podemos cair na mente fraca de algumas pessoas, na mente sem informações e, na verdade, desesperada, emocionalmente muito abalada e combalida por essa disseminação de informações e pelas próprias mortes, casos de internamento do vírus, casos de internação do vírus, CTIs, UTIs, em hospitais, em leitos, em fechamento de ambulatórios, fechamento do comércio, toda essa mudança de rotina, mortes, mudança de vida, toda essa quarentena. Vocês podem acreditar que estamos falando, daí no caso de, quando falamos em situações assim, ditatoriais, estamos caindo já no fascismo ou até no nazismo, na segregação e no genocídio de alguns tipos de pessoas, principalmente no caso dos velhos, para fazer uma melhor reforma da Previdência, ou dos mais vulneráveis, digamos assim, para já fazer um controle populacional. Não queremos entrar nessas teorias da conspiração, das conspirações, ou da conspiração da China ou da nova ordem mundial, com seus 13 grandes indústrias e 13 grandes famílias, mas já entrando, que é uma coisa possível, apenas um teste estatístico e o extermínio de populações vulneráveis e às vezes mais idosas. Então, e um teste para ver como as economias cairiam, as bolsas subiriam, alguns serviços subiriam, e o primeiro país que sairia dessa pseudo-guerra virológica com muito mais valor agregado, reconstruído nossa parte de economia alimentar e tecnologia e de fintechs, e ainda muito bem preparado para esse tipo de questões de vírus ou disseminação de vírus ou de bactérias ou de doenças, principalmente em frente aos seus hospitais, aos seus EPIs, às suas máquinas, equipamentos, instalações de prevenção ou repressão, ganhando ainda muito dinheiro com isso, fazendo literalmente a neocolonização dos países ocidentais, seria provavelmente a China, né? E talvez as três famílias também, ultrapassando por viés dos Estados Unidos e se permanecendo entre o meio entre a China e os Estados Unidos. Mas, voltando à história, não temos essa situação fascista, mas o nosso querido governador João Dória, como falei, uma pessoa de alta competência, de várias faculdades, antecipando-se, aproveitando também que já amanhã, que já estaremos no fim de semana com feriado prolongado, embora as pessoas nem percebam, por nem trabalhando estão, ou se trabalhando estão dentro de casa e nem viajarão provavelmente. Então parece que vai ser aquele feriado que parece uma prisão. Parece que é a prisão da prisão, né? Uma prisão da escravidão, da sua própria escravidão, de você estar com você mesmo o tempo todo, ou com seus familiares, ou aquele seu tio penteiro que te enche o saco sem parar. É uma dispersão, uma distorção completa de tudo que a gente pode imaginar. Mas é o que é no momento. É o que há no momento. E temos que nos disciplinar e viver dessa forma. Ele já se antecipando, sabendo que, usando isso como motivo, que seria um feriado, que não poderia fazer mais pronunciamentos nesse meio tempo, pois as pessoas não estariam viajando, estariam em casa, mas também é um momento mais adequado em outras épocas para se dar um pronunciamento antecipado. E também adequando ao pronunciamento
dado pelo presidente Jair Bolsonaro, já dando resposta imediata com conotação política direta, reflexa e assimétrica, ele estendeu a quarentena em São Paulo até o dia 10 de maio. Isso por enquanto. No mesmo cenário, mesmo padrão, fim da quarentena instalada até agora, sem nenhum tipo de aumento de medidas restritivas. Apenas recomendações através do prefeito Bruno Covas, a capital região metropolitana, que daí não se estende, pois você tem os prefeitos, subprefeitos, superintendentes de bairros, distritos e outras entidades e comunidades locais, às vezes governamentais. Que as pessoas usem máscara o tempo todo quando estão na rua. Mas mascarado é o que a gente mais tem. E a gente tem que levar isso um pouco no bom senso, né? Um pouco no bom senso e um pouco na alegria. E fazendo isso, já deu um tapa com luva de pelica, usou argumentos dizendo que está em contato com prefeitos, governadores de outros países que experimentaram o epicentro dessa pandemia em outros momentos e tiveram medidas, digamos, acertadas e medidas não acertadas de questão política, de gestão financeira e econômica em relação à saúde e à disseminação e à fatalidade do Covid, mostrando que as medidas por ele tomadas estão em completa sintonia com ao caos instalado anteriormente nos outros países, de forma preventiva, de forma repressiva, de forma a se preparar, de forma proativa. Estão também em sintonia com a economia, dizendo que o São Paulo cresceu 3 vezes mais que o Brasil o ano passado. Em si, quem diz isso de sempre tira da pessoa dele, colocando dados sérios como Banco Central, e dizendo que após as medidas proativas de experiências anteriores e das probabilidades estatísticas e da razão e da medicina, do isolamento e do confinamento que deve ser aumentado, e a cidade ainda não parou, pois os serviços emergenciais e utilidade pública e saúde pública continuam existindo, que esse então é o cenário mais lógico, mais razoável, não existe espaço para as ideias presidenciais, que ele pensa também na economia e fará a economia crescer novamente, pois é proativo e tem competência e faculdades assim para tanto, pois já fez crescer 3 vezes acima do que o patamar do país em 2019. Então, e já pôs a sua medida como forma determinativa de seu posicionamento. Então, por um lado, você vê que os dois lados são válidas as medidas. Os dois lados têm coerência na sua argumentação. Agora, talvez mais coerente, mais embasada, mais fulcrada, mais inteligível, mais preparada, até por ser um homem preparadíssimo em relações públicas, em marketing pessoal, em marketing direto e indireto, em marketing interno ou externo, em logística, em contabilidade, em orçamento, em missão, visão, princípios, estrutura, para a circulação, organização e distribuição de bens, rendas e serviços, em propriedades de capital aberto para investimento no setor de mercado de capitais, de commodities e de valores, títulos e fundos. Vemos que na área de gestão pública, como governador, na governança, governabilidade, como chefe de Estado, realmente ele está englobando o nosso presidente Jair Bolsonaro, sem dar uma conotação política de certo ou errado, ou ideologia a favor de um ou de outro. Eu acho que no momento nós temos que sair dessa situação e voltarmos mais rápido para a nossa vida cotidiana. E me parece, vou ter que dar uma opinião nesse momento, não posso ficar em cima do muro, como muitas vezes fico em cima do muro, embora às vezes o muro não me aguenta, pois estou aumentando meu peso cada dia que eu fico em casa, porque não acabo não fazendo nada de exercícios físicos, apenas gasto minha língua e meu cérebro, e gasto pouco ainda. E há medidas, pelo menos mais amplas, informativas, embora possa haver realmente um sentimento geral de um caos, de uma grande recessão, praticamente de um verdadeiro início de apocalipse, uma nova ordem mundial se instalando, seja com a China, seja com as grandes famílias, seja com os Estados Unidos ou a Inglaterra encabeçando, ou até mesmo a União Europeia se metendo no meio, né? E os governos militares formando um grande bloco único, vindo da teoria da deriva constitucional, que só existia um continente que formou outros dois e um mar. Depois esses outros dois formaram outros continentes, fundamentando que as placas tectônicas se encaixam e que existem ainda em continentes completamente diferentes
ossos ou questões paleontológicas de animais extintos há muito tempo que viviam em outros continentes estando nesse, ou de alguma forma eles foram transportados aqui por alienígenas ou indígenas em barcos pequenos por quilômetros afora de mares, tempestades, coisas quase que impossíveis, só para transportar ossos e para enganar os nossos paleontólogos, nossos estudiosos. Ou realmente era um continente só, que foi dividido em diversos continentes, diversas diversos continentes que se encaixam em outras placas tectônicas da Terra há alguns milhões de anos atrás. Pode ser que sim, pode ser que não. E pode ser que, baseado nisso, também a teoria de uma nova ordem mundial, a teoria de um governo único, de uma jurisdição única, um poder político único, soberano único, um controle mental único, uma aduaneira única, pois não existiria fronteiras, não teria mais desembaraço aduaneiro ou desconsolidação aduaneira, uma tributação única, planos, projetos, empreendimentos e serviços públicos únicos, empreendimentos e cidades únicas dentro de apenas praticamente um continente, com uma forma completamente monopolizada e cosmopolizada de governo, seria até mais factível, pois antes existia em tese, então, uma placa tectônica que abarcava apenas um continente. A gente poderia falar nem continente, existia uma massa de terra que era a Terra. Obviamente, isso aí já seria uma das fundamentações para uma nova ordem mundial, restabelecendo uma velha ordem geográfica da divisão dos continentes, que sem essa divisão só teria existido um continente, só teria existido provavelmente um país. E se existiria um país, existiria apenas um estado, existiria apenas o planeta Terra e os terráqueos, que também é uma ideia que eu já estou falando demais e enchendo linguiça. Terminando agora, o que me parece é que realmente o Dória, nosso excelentíssimo senhor doutor governador João Dória, ele se cerca de muitos argumentos e muitos embasamentos, de forma dialética, restaura novamente seu princípio na ciência, nas probabilidades, na estatística, nos enfrentamentos anteriores, mostra ainda que não está completamente fechado os comércios e também a economia nas atividades essenciais de urgência, utilidade pública, necessidade pública e de cooperação e auxílio, e ainda auxiliares dessas serventias estão ocorrendo, mesmo que de forma metodizada, de forma precaucionada. E mostra também a preocupação dos dois lados e mostra um plano de prevenção e repreensão muito mais avançado e muito mais necessário para que se saia mais rápido salvando vidas, e depois que se também, com um plano também mirabolante também, bem arquitetado, já não tão contingente, e esse já mostra questões extracontingentes, questões de previsão, questão de pré-diagnóstico, questão de experiências pretéritas de outros países ou de outros blocos para fazer suas previsões e ver as melhores medidas a serem tomadas. Mas o que parece que as medidas que ele está tomando, junto com a sua equipe, como um subcomitê ou comitê local, aqui de enfrentamento da Covid-19, de controle de operações, com o médico Dr. Davi Wimp, são as melhores medidas, e até talvez as medidas econômicas. Parece que nesse momento o seu partido, a sua ideologia, saiu até um certo ponto vencedor, embora houve um desgaste menor. O presidente Jair Bolsonaro, que saiu de uma grande saia justa e saiu de uma corda no pescoço que estava bem apertadinha, hein? Por enquanto é isso, pessoal. Fiquem na paz. Daqui a pouco eu volto com mais loucuras, mais sandices. Tô brincando, eu quero quebrar um pouco o gelo, que as pessoas tentem ficar mais tranquilos. É muito difícil a gente sair dos nossos comportamentos anteriores, ficarmos isolados, quarentenados, ficarmos à distância conversando com as pessoas. Temos que enfrentar nossos problemas, nossos sentimentos, a nossa visão de vida, ficarmos sem referencial para o futuro até, às vezes ficarmos sem esperança. E ainda podemos padecer de ficarmos doentes, de outras doenças, de outras comorbidades. Acelerar comorbidades, acelerar fragilidades no nosso sistema imunológico. Podemos padecer de outras doenças, de outras circunstâncias. Então realmente é um momento bastante difícil para todos. Então às vezes temos que brincar, flexibilizar, dar alguma risada, falar um pouco diferente até, né? Para que possamos tentar superar, avançar, porque isso vai passar.
da melhor forma possível. Por enquanto, me parece que a melhor forma possível está sendo realmente adotada pelo governo de São Paulo, pois é o epicentro do epicentro na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, é o epicentro da pandemia no Brasil, onde tem mais ou menos 10% ou 12% dos contágios, mais de 20 mil, e tem praticamente 10 a 12% do número de mortes também. Mas a curva em São Paulo, perto dos outros estados, é menor, né? Então, ou seja, parece que as medidas são adequadas, são razoáveis, são proporcionais. Parece um governo mais esmerado, mais estiloso, mais caprichado realmente do governo Dória, sem também fazer juízo de valor ao nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas a gente volta, um grande abraço, o vídeo ficou muito longe, até mais. Por favor, façam o possível e o impossível para ficarem na paz, ocupem suas mentes, leiam, estudem. É o momento para a gente ler e estudar, aprender sobre nós, aprender sobre o outro, aprender sobre a sociedade. Fazer coisas que só podemos fazer em casa. Imagine, tem várias coisas que nós podemos só fazer em casa. Fazer coisas que podemos fazer fora, mas podemos fazer em casa melhor, de uma outra forma. Imagina. Que conhecimento, que criação de novos hábitos você vai ter para que outras situações que tomaram não aconteçam parecidas como essa, mas provavelmente irão acontecer. Em momentos que a gente esteja em pleno desenvolvimento, você já tenha muito mais criatividade, muito mais volatilidade, muito mais paixão, muito mais força para encarar as coisas, tendo o seu método, o seu princípio, o seu pensamento próprio, o seu juízo de valor e seu julgamento, não pré-julgamento, seu julgamento num instante flexibilizado próprio, e tendo ações com muito mais vontade, desejo, atratividade e possibilidade de consecução dos seus objetivos, ou não. Mas você vai estar muito mais inteiro que isso. Um grande abraço, até mais!